Fala aí, nação rubro-negra. Hoje o vídeo tá quente demais, cheio de informações de primeira mão sobre o Mengão. Vamos falar da Juventus, que está de olho em Léo Ortiz. Movimentações do West Ham para negociar com Lucas Paquetá. Gente, claro, as conversas de Felipe Luiz envolvendo Roberto Firmino continua a todo vapor. Além disso, tem uma reviravolta no mercado. Já vou contar tudo para vocês. Com o Flamengo já se confundindo para buscar um substituto para o Wesley. Então, já vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal se você ainda não é inscrito, ativando o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade e fica com a gente até o final, porque só aqui você pega todos os detalhes dos bastidores do Mengão em primeira mão. Agora, bora pro vídeo. Técnico Felipe Luiz passou a mão no telefone e pessoalmente ligou para o Roberto Firmino para conversar e convencer o atacante a vir para o Flamengo. 193 milhões de reais é o que a Juventus pretende oferecer ao Mengão para tentar tirar o Léo Ortiz em janeiro. Fala, meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui. Nesse plantão especial de Natal, eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, na humildade e na moral, eu queria pedir a você que não é inscrito no canal, meu camarada, minhas camaradas, tem um botão aqui embaixo, é Natal, então já aproveita que você tá feliz que é Natal, clica aqui no botão inscrito e inscreva-se, se inscreve no canal, e você que já é inscrito, já deixa um likezão aí, porque vai ajudar bastante a gente, tá certo? Bom, deixa eu começar o vídeo aqui já falando sobre a situação do Roberto Firmino. O que acontece é o seguinte, gente, hoje pela manhã a gente trouxe a notícia de que o Flamengo já tinha decidido o alvo. Qual era o alvo? O Roberto Firmino. E aí, a situação é basicamente qual? O Flamengo tem o Pedro, só que o Pedro ele só volta no meio do ano, ele só volta ali junho, maio, junho, mais ou menos, fazendo uma perspectiva bastante otimista, maio, mas normalmente ali seria em junho, um pouquinho antes do Mundial de Clubes. E é claro que a gente vai ter o Mundial de Clubes pela frente, a gente vai ter Libertadores, vai ter Copa do Brasil, vai ter Campeonato Brasileiro, os outros times estão se movimentando, estão se reforçando e o Flamengo começa a fazer os seus movimentos. É claro que por conta do BAP ainda não ter assumido, ele tomou posse, mas ele ainda não assumiu, o Flamengo deve não anunciar nenhum jogador. Mas as negociações, elas estão acontecendo. E com o alvo definido, que é o Roberto Firmino, a informação que o Pilhado trouxe agora à tarde é que o Felipe Luiz, o próprio Felipe Luiz, passou a mão no telefone e ligou para o jogador. Para quê? Para conversar e tentar convencer o jogador a vir para o Flamengo. E aí tem uma situação que Flazoeiro, por que precisa convencer ele? Porque, cara, o Roberto Firmino na Arábia, ele tá ganhando muito dinheiro. O Roberto Firmino na Arábia, ele tá ganhando muito. Ele tem que primeiro querer voltar pro Brasil, voltar pro futebol brasileiro. Ele tem que querer isso. E aí depois ele tem que topar ganhar menos, bem menos do que ele tá ganhando lá. Eu acredito que para a posição de atacante, o Flamengo deve pagar mais ou menos o mesmo valor que pagava pro Gabigol. Já que o Gabigol saiu, você desafogou o caixa, e aí você tem aquele dinheiro ali que você pode pagar para um outro atacante, e aí você vai ao mercado. Então, assim, o Felipe Luiz, ele tem tentado ajudar, isso está claro, na contratação desse atacante. Você vê que ele tinha ligado para o Richarlison, ele tinha falado com o Richarlison, agora ele mesmo, claro, com a autorização do Boto, com a autorização do BAP, ele não faz nada da cabeça dele, mas ele pega o telefone, ele liga para o Roberto Firmino para tentar convencer e trazer o Firmino para o Flamengo. Vamos ver como é que vai ficar essa situação, se o jogador vai aceitar. Eu acredito que se o jogador der um positivo para o Felipe Luiz, o Flamengo vai entrar em contato com o clube árabe, aí a conversa já muda.
porque ela sai do clube e do jogador e ela passa a ser clube e clube. Porque não adianta o Flamengo ir lá na Arábia, falar com os caras, conversar com os caras e, cara, e aí? Como é que vai ficar? Como é que vai fazer? Clube e clube. Aí, beleza. Aí o clube árabe aceita. Aí o Roberto, não, eu não quero voltar pro Brasil. Então, primeiro tem que sondar com o cara. Vem cá, quer voltar pro Brasil? Você topa voltar pro Brasil? Você topa ganhar esse salário? Ah, eu quero, eu topo. Beleza. Então agora a gente muda o patamar da negociação e começa a tentar fazer a negociação pelo clube. Esperar para ver como é que vai ficar essa situação, se o Flamengo vai ou não conseguir concluir esse negócio. Acredito que o próprio Boto, o próprio Felipe Luiz já deva ter aí plano B, plano C para o ataque do Mengão, e acredito também que o Flamengo vai agir rápido, principalmente nessa última semana do ano, para achar esse atacante, para achar esse jogador, para que ele se apresente já na primeira semana de janeiro, junto com o elenco, e quem sabe até já viaje para os Estados Unidos. Bom, por falar em primeira semana de janeiro e elenco, a Arrascaeta utilizou o CT da seleção uruguaia para poder tratar do joelho. O próprio jogador postou nas redes sociais, ele que está no Uruguai, para passar as festividades de final de ano junto com a sua família, ele postou nas suas redes sociais ali uma foto, né, fazendo ali o tratamento de fisioterapia no joelho. A gente torce, é claro, para que o Arrascaeta ele fique 100% recuperado o mais rápido possível. Falar de Rafinha aqui rapidinho, o Rafinha fechou com Curitiba, ele que estava no São Paulo, saiu do São Paulo, fechou com Curitiba num projeto conhecido como Projeto Especial. O Rafinha já tinha essa promessa de se aposentar no Curitiba, e ele voltou, assinou um ano com Curitiba, e o projeto é que ele depois vire dirigente lá na equipe do Coxa. Vamos ver como é que vai acontecer. O Rafinha, que inclusive já foi convidado pelo Felipe Luiz para trabalhar com ele numa comissão técnica. É claro que foi convidado naquela resenha de jogador. Eu vou ser o técnico, você vai ser meu assistente. Depois que o Felipe Luiz realmente virou técnico, não teve assim um convite. Mas o Rafinha vai jogar o último ano da sua carreira no Curitiba para se aposentar na Série B do Campeonato Brasileiro. Bom, mudando de assunto, falar agora sobre a situação do Léo Ortiz, porque o Papa estava falando sobre isso. E, gente, o negócio é o seguinte. A Juventus não é de hoje que está querendo o Léo Ortiz, tá? Desde outubro, a própria Juventus procurou o empresário do Léo Ortiz, o Paulo Pitombeira, para fazer uma sondagem na situação do jogador. A Juve perdeu o Bremer, a janela estava fechada, não podia fazer nada, não podia contratar. A janela vai abrir agora, no começo de janeiro. Dia 2 de janeiro, se não me engano, a janela abre. E a Juventus está estudando fazer uma proposta. E agora já se tem o valor. 193 milhões de reais. É o valor que a Juve estaria disposta a pagar na contratação do zagueiro Léo Ortiz. É um valor alto, é um valor considerável e é um valor que, cara, balança o jogador, porque na idade que o Léo Ortiz está, deixa eu ver quantos anos o Léo Ortiz está, não sei, acho que ele tem 28 anos. Deixa eu ver, Léo Ortiz, idade. Léo Ortiz, idade, pronto. Aqui, o outro tá com 28 anos. Então, assim, ele tem 28 anos, então é uma idade que a gente já sabe que é muito difícil o jogador chegar na Europa com essa idade, e é uma proposta de 193 milhões de reais. De reais, 30 milhões de euros. Se realmente essa proposta chegar, o Flamengo vai ter muitas dificuldades para poder dizer não, bater o pé e manter o Léo Ortiz aqui. O jogador tem contrato, mas a gente sabe que muitas das vezes numa negociação a vontade do jogador acaba que ela prevalece. Então a informação é que a Juventus deve chegar com essa proposta de 30 milhões de euros pelo Léo Ortiz. Um termo que está facilitando a ida do jogador para lá é que ele já tem passaporte europeu, então ele não ocuparia a vaga de um estrangeiro lá na equipe italiana. Vamos aguardar para ver se realmente eles vão chegar. Mas se chegar uma proposta de 193 milhões de reais pelo Léo Ortiz, você, se fosse o Flamengo, venderia ou não o jogador? O que você faria? Coloca, por favor, nos comentários, eu quero saber a sua opinião, porque essa, meu amigo, é difícil. Vou falar para vocês que essa é difícil pra caramba. Venderia ou não? Coloca nos comentários aí. Bom, deixa eu dar um Feliz Natal para vocês. Aqui é Flamengo, Feliz Natal, uma excelente noite de Natal para vocês. Mais tarde, de repente, eu ainda volto com mais notícia do Mengão. Vai depender do que vai ter aí de pauta pra gente falar. Mas temos aqui uma notícia importante, né, urgente.
o presidente que está deixando o poder, Rodolfo Landim, trazendo aí, né, um balanço, fazendo aí um posicionamento oficial, né? O clube mandou aqui agora, né, um posicionamento oficial do presidente Rodolfo Landim. A gente acabou de receber, tá, uma carta do presidente, uma carta de prestação de contas, né? Eu só quero lembrar você que está aqui no canal e ainda não é inscrito de se inscrever aqui, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo, é muito importante aí, né, a sua participação. Vou ler aqui, né, a carta do presidente Rodolfo Landim. Chegando ao fim do nosso período da gestão à frente do clube, cabe aqui um balanço do que foi realizado. Poderíamos falar das conquistas dos esportes olímpicos, das transformações ocorridas na infraestrutura, da sede social, compras de terrenos, né, a reforma do centro de treinamento, obtenção de concessão para 20 anos do Complexo Maracanã, ou abordar, ou dos resultados do nosso futebol, né, também, né? Porém, o tema que gostaríamos de abordar é dos nossos resultados financeiros e do patrimônio que deixamos como legado após nossos 6 anos de gestão para a próxima administração. No primeiro triênio, a tônica foi de estabelecer um ciclo virtuoso em que nossos novos investimentos no plantel do futebol permitissem a melhora do desempenho esportivo e, com isso, o crescimento de todas as linhas de receita do Flamengo de uma forma geral, feito a partir de uma receita recorrente de apenas 477 milhões, né? No ano 2018, figura 1, né? Lembrando que receita recorrente não contabiliza a receita de venda dos direitos econômicos de jogadores, tá? Então, ele coloca aqui que a receita, né, 2018 foi subindo, tá? 2018, 19 já era 651, pra vocês terem a noção, em 2022 já vai para 1 bilhão e 43, 2023 1 milhão e 71, 2024 1 milhão e 194, tá? A receita líquida é diferente um pouquinho, mas também vem numa crescente muito grande, tá? 451 em 2018, depois 614, aí depois em 2022 979, 2024 1 bilhão 126, tá? Tem outras situações aqui, EBITDA recorrente, margem EBITDA recorrente, resultado total, o Flamengo chegou a ter 320 milhões, no caso, em milhões, exatamente, 320 milhões em 2023, mas caiu um pouquinho, né, de superávit para 38 milhões agora em 2024. Mas é isso, cara, eles mostram aqui que o Flamengo vinha numa crescente interessante. A gente espera que o BAP, né, e a sua gestão possam aí ainda melhorar tudo isso. E eu acredito muito, cara, uma gestão hiper profissional, a gente possa ter um caminho ainda maior. Eu sempre falei isso, cara, que independente de quem ganhasse, ia continuar esse belíssimo trabalho do Flamengo, que já vem, inclusive o BAP fazia parte desse trabalho aí, tá? Então, o Flamengo aí, né, ó, dívida bancária, evolução, tá? Então, a gente tinha a dívida bancária alta, chegou a ter 71 milhões em 2021 e agora, 2024, zero de dívida bancária. Pode ser que precise para contratações fazer dívida bancária novamente, mas seria algo assim, cara, numa situação de resolver rápido e tudo mais, mas nada assim que seja Flamengo tá passando sufoco. Não tem nada disso. O próprio BAP já falou, que não é nada de ficar também tão preocupado. A evolução do patrimônio líquido que o Landim mandou aqui, de 65 milhões em 2018, 692 milhões em 2024, tá? Então, o resultado acumulado, tá? Em milhões de euros, o Flamengo, olha só, vale considerar que o nível e a consistência dos superávites do Flamengo, uma vez que não é usual na indústria do futebol a manutenção de resultados positivos, tá? Então, mostram aqui, né, equipes da Europa, como o próprio Arsenal, com 359 negativo, e o Flamengo, tá, com 109 positivo. O Bayern também está ali perto com 169,
o Real Madrid 86, tá? Então, eles explicam aqui que o Flamengo estaria bem, ao contrário do que se dizia recentemente, o Flamengo está tranquilo financeiramente. É o que eu espero, cara, que essa gestão agora possa pegar com tranquilidade e resolver tudo, né? O segundo indicador é o valor do nosso elenco, né? As figuras 6 e 7 mostram o valor estimado no sistema Transfer Market do plantel que recebemos no início da nossa gestão e o que estamos deixando sob contrato para o início da temporada 2025, tá? Então, 2018, valor da equipe 47,3 milhões de euros, tá? Pelo Transfer Market, e o valor aí da equipe agora em 2024, né? 215,8 milhões de euros, tá? Isso pelo Transfer Market. Então, o presidente Rodolfo Landim fala, como mostrado anteriormente, hoje entregamos o Flamengo com receitas recorrentes acima de 1,19 bilhão, quase o dobro do valor corrigido de 2018, quando recebemos o clube, e forte geração de caixa de mais de 200 milhões ano, fruto de altas margens operacionais resultantes da nossa gestão. O Flamengo jamais esteve tão preparado e tão sólido em toda a sua história para enfrentar os desafios que terá pela frente. Resta desejar boa sorte e continuado sucesso à nossa equipe que assumirá a gestão do clube a partir do início de janeiro do próximo ano. Feliz Natal, um próspero ano novo a todos. Saudações rubro-negras, Rodolfo Landim. Valeu, Landim. Obrigado aí, cara. A gente tem mesmo, muito bacana, tem que torcer pelo sucesso do próximo presidente, do Luiz Eduardo Baptista, o BAP, né? Então, o Flamengo aí soltando essa nota. A gente só pode imaginar que teremos aí, né, mais uma administração grandiosa agora com o BAP e toda a sua equipe. Torcendo muito. E enquanto isso, a gente teve o BAP falando sobre a questão do futebol brasileiro arrecadar 2 bilhões de euros por ano. Ele deu uma declaração aí à Band Esportes, né? Falando o seguinte: se você olhar o tamanho do futebol brasileiro, ele inteiro tem tamanho de 2 bilhões de euros por ano. Isso é ridículo pelo tamanho da paixão brasileira, né? Se você olhar o tamanho do futebol brasileiro, né? Ele inteiro, ele ter esse tamanho, né? Pelo tamanho da paixão, eu realmente concordo com ele. Isso turbinado pelas bets, tá? Se não fossem as bets, os números seriam bem menores. Talvez as bets estejam colocando 500 milhões de euros no futebol por ano. É pouco dinheiro. Os clubes têm que trabalhar para o bolo crescer, tá? Na avaliação dele aí, os clubes precisam se unir para promover o poder da associação e elevar os valores arrecadados pelos clubes brasileiros. Cara, perfeito isso aí, essa avaliação, mas ninguém quer se juntar, é aquele famoso, né? Como é que é? Meu angu primeiro, como é que é? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Pois é isso aí. É isso aí. Enquanto ficar nessa história de jogo de roubo um monte, é isso aí, perfeito. Um tentando pegar o pedaço do outro, você vai ter uma briga fraticida. E isso acaba se refletindo nas relações e você afeta ter uma liga. Então, eu sou absolutamente favorável ao conceito da liga. Entendo que estamos um pouco distantes ainda, porque depende da atitude de cada clube, no sentido de entender a dor do outro, de trabalhar de maneira integrada, e nós não trabalhamos. Perfeito o pensamento do BAP, é isso que tem que ser feito, né? Aproximar mais aí os clubes. Mas, cara, infelizmente você faz uma liga, vai lá, cria-se outra liga, uma brigando com a outra e nada se resolve, né, gente? Nada se resolve. Olha só, a gente teve aí uma atualização sobre o futuro do Lucas Paquetá, mesmo aí que seja absolvido no caso da suposta manipulação dos resultados, o West Ham, que antes estava irredutível com uma possível saída, já aceita negociar o jogador, tá? Então a vontade dele é voltar para o Brasil, é vir para o Flamengo, e a atualização que saiu na Inglaterra é que o West Ham aceita negociar. Não vai facilitar, vai querer receber um valor interessante pelo jogador, mas já aceita negociar por um valor justo.
nada absurdo, mas entende que é o desejo dele e que para ele é importante isso. Então o West Ham pode ser que ceda um pouquinho com relação a valores, tá? Então 6 meses depois o West Ham muda de ideia aí e aceita sentar para conversar, desde que receba uma alta quantia pela negociação. Nada também absurdo, mas eles querem receber um valor legal. De repente vai ter jogo com o Flamengo colocando algum jogador no negócio. O Lohan, né, que interessa ao futebol inglês, né? Então tem o julgamento se aproximando, de repente vale a pena esperar para ver se ele vai ser absolvido ou não, né? Porque isso aí, se não for, o Flamengo vai ter que botar alguma cláusula aí para garantir de fazer o negócio, né? Então eu acho que o mais importante é saber que, assim como o Firmino agora, o Flamengo quer e tem chance de vir, o Paquetá também, né? Temos a chance de ter Lucas Paquetá e Roberto Firmino para a Copa do Mundo de Clubes, tá? Então a gente tem também aqui a situação para falar com vocês com relação ao Davi Luiz, porque saiu aí, alguns jornalistas trouxeram que ele estava negociando com o Fortaleza, e a gente teve o CEO do Fortaleza revelando em entrevista que não há negociação em andamento com o zagueiro Davi Luiz. Então nesse momento sobra só o Vasco para o Davi Luiz, dos grandes do Brasil, grandes, né? Surgiu a especulação dele, Davi Luiz, é um grande nome, se olhar para a carreira dele, Benfica, Chelsea, Arsenal, aí não falou do Flamengo, né? Mas é uma birra, né, cara? É uma carreira espetacular, mas no momento não tem nenhuma negociação em curso com ele. Impressionante, né? O CEO do Fortaleza, Marcelo Paes, ele fala dos clubes de fora, não fala do Flamengo, mas é uma dor de cotovelo, né, cara? É uma dor de cotovelo. Fez questão de não falar do Flamengo. O cara passou os últimos 3 anos e meio no Flamengo e o cara não citou o Flamengo. É brincadeira, cara. É brincadeira. Olha só, a gente teve aí o Léo Pereira publicando aí foto, né, com camisa do Brasil, né, em Las Vegas. Eu vi outro dia, ele também estava no hotel, no Luxor lá, que é aquele que tem a pirâmide do Egito e tal, falando que estava no Egito, brincando, ele e a Caroline, né? E aí ele está de férias nos Estados Unidos, local onde o Flamengo fará a pré-temporada em janeiro e disputará a Copa do Mundo de Clubes no meio do ano. Então já está em adaptação aí o Léo Pereira. Também trazer para vocês que o Arrascaeta segue a recuperação aí da lesão no joelho direito. O nosso novo camisa 10 passou aí por artroscopia no mês de novembro, está fazendo trabalhos no centro de treinamento da seleção uruguaia. Então o Arrascaeta, mesmo de férias, fazendo tratamento no Uruguai, ok? E a gente teve aí também uma atitude bacana do Ryan Roberto, né? Rian Roberto, né? Joia do Flamengo de apenas 16 anos, e seus pais entregaram cestas básicas e panetones no distrito de Água Vermelha, zona leste de São Paulo, lugar onde o jovem foi criado. Parabéns aí ao Rian Roberto, né? Mais uma atitude bacana. E bateu, hein? Minha dica ontem, olha, que o Flamengo fazia mais de 78 pontos, o Flamengo fez 89-75, né, contra o Paulistano, fora de casa, e o Flamengo, contagem acima dos 80 pontos, eu falei mais de 78, bateu bonito, quem foi na minha se deu muito bem. Aproveite sempre as dicas lá no Insta do Paparazzo Rubro Negro, tá certo? A gente tem aqui também uma informação importante para trazer para vocês com relação aí a um jogador que o Flamengo teria sondado, tá? O Flamengo teria sondado a contratação do lateral direito, já pensando na saída do Wesley, hein, gente? Isso aí é um sinal da saída do Wesley, que a gestão que está saindo agora, do Rodolfo Landim, já sabia da possibilidade do Wesley ser vendido. O Andrés Roman, lateral direito do Atlético Nacional, teve na mira do Flamengo, o nome era cogitado pela gestão do Landim, tá? O interesse não se concretizou pela questão da mudança da diretoria, não sabemos se o Felipe e o Boto vão continuar nesse interesse. Ele é destaque do Atlético Nacional, conquista do título colombiano dessa temporada, tem 29 anos, teve participação decisiva com 2 gols e 2 assistências na fase final da competição, tem contrato com o clube até junho de 2026, tá? Mas o mais importante, notícia do Bruno Lemos, o mais importante é que isso prova que o Flamengo avalia a venda do Wesley.
Flamengo já... Landim já buscava substituto pro Wesley, porque já cogitava-se a venda do Wesley agora em janeiro, hein? O Flamengo já tá de olho num substituto, porque senão, vendendo o Wesley, tem o Varela, vai precisar de mais um lateral direito. Na esquerda tem 3. Vinha, que vai voltar, o Ayrton Lucas, que pode até ser negociado, e o Alexandre. Na direita, não. Então, isso aí é um sinal que o Flamengo tem, sim. Clube de Regatas do Flamengo. O Clube de Regatas do Flamengo informa que decidiu pela não renovação do contrato do zagueiro Davi Luiz, que foi comunicado neste domingo, dia 22. Agradecemos imensamente ao atleta pela dedicação, profissionalismo e títulos com o nosso manto sagrado. Desejamos muita sorte e muito sucesso nos novos passos da carreira. Então, Davi Luiz foi comunicado hoje que ele não fica. Ganhou 2 Copas do Brasil, 1 Campeonato Carioca e foi campeão da Libertadores da América. Já é o primeiro ato mais significativo de José Bottas, minha gente. Qual era a crítica feita à gestão do Flamengo dos últimos anos, quando tinha o Marcos Braz à frente lá da vice-presidência de futebol? O Flamengo não sabe encerrar ciclos, o Flamengo estica demais os ciclos, já devia ter terminado o contrato com fulano, com Beltrano, com ciclano, existe ali uma amizade muito grande que não permite que o Flamengo encerre ciclos. O Palmeiras faz isso muito bem, se desfez do Felipe Melo, se desfez do Daverson, a galera não falava isso? Pois bem, o Boto chegou e olha, o Boto, ele tem uma ligação com o Davi Luiz. O Boto, digamos que ele foi fundamental na carreira do Davi Luiz. O Davi Luiz era um promissor zagueiro do Vitória, lá na Bahia, e o Boto, no scout lá do Benfica, viu e falou: opa, esse rapaz aí vou trazer para o Benfica. Trouxe para o Benfica, falou com o Jorge Jesus, que era o técnico. Ô Jorge, tem um rapaz lá no Brasil, no Vitória, lá da Bahia, que é um grande zagueiro, vou trazer ele para cá. O Gajo, traga ele e tal. Levou. Ou seja, o Davi Luiz foi para a Europa por causa do José Soto. E dali fez a grande carreira que a gente sabe, né, que ele construiu e tal. Então, o Boto, que já é o diretor esportivo do Flamengo, que já está tomando essas decisões, poderia deixar esse lado sentimental tomar conta da decisão. Mas não. Ele mostrou que fez uma análise criteriosa e profissional. Analisou os dados, os números, a performance durante os jogos do Davi Luiz na temporada e entendeu o seguinte: não vale mais a pena renovar com o Davi Luiz, que é um zagueiro que já está lá com seus 37 anos, caminha para o final de carreira, um salário bem elevado, embora o Davi quisesse reduzir o salário para continuar no Flamengo, mas ele, analisando a performance esportiva, achou melhor não renovar. Já é uma primeira avaliação criteriosa e profissional. Não tem espaço para amizade e para sentimento. É uma análise fria de quem pode render aquilo que se espera dentro do que vai ser proposto no Flamengo. É um trabalho 100% profissional. E aí o Boto olhou e falou: não dá. Não dá, Davi. Você é um cara espetacular. O Davi é uma unanimidade. Quem convive com o Davi, o Rodinei hoje postou uma mensagem para ele, os jogadores todos que convivem com ele, todo mundo adora o Davi Luiz. Ele sempre dá atenção para a torcida. Ele é um ser humano especial. É um cara nota 1000. Só que é o seguinte, isso aí é uma coisa. Para entrar em campo e jogar, é outra. Está bem? Dá para manter o nível de atuação? Vai chegar onde nós queremos? Não. Então, muito obrigado. O Davi, eu acho que ele poderia ajudar fora de campo, né? Num trabalho
né, de um gerente de futebol, um cara que cuida do vestiário, que faz ali aquela ligação entre vestiário, comissão técnica, diretoria. Eu acho que ele poderia ser muito útil nisso aí. E acho até que ele tem futuro nessa função quando encerrar a carreira. Mas para jogar no nível que o Flamengo quer, no momento, eu acho que a decisão foi correta. E é a primeira atitude marcante do José Botto, com um jogador que ele levou para a Europa e mudou a carreira e o destino do cara. Ele mostra que a análise vai ser feita apenas por critérios técnicos e profissionais. E isso é muito importante. Não tem espaço para sentimento, para emoção, para razão. Isso é uma coisa que fica para o torcedor. A torcida é apaixonada. A torcida ama o clube e faz por ele o que ela pode ou não pode. Quem decide, ele não pode ter um envolvimento emocional, porque muitas vezes, quando a emoção entra no lugar da razão, a decisão não é correta. Então, por isso, trazer o Botto é muito interessante. Sabe por quê, gente? O Botto, ele não é Flamengo. O Botto, ele não tem envolvimento emocional com o Flamengo. Ele conhece o Flamengo à distância. Ele sabe que o Flamengo é uma potência, que o Flamengo tem uma nação, que o Flamengo é uma coisa de maluco, mas ele vai conhecer o Flamengo agora e ele não tem esse envolvimento para tomar essas decisões baseadas no que pensa o torcedor. Ele não pensa como um torcedor do Flamengo. Como o Marcos Braz é. O Marcos Braz é um torcedor do Flamengo. Muitas vezes ele agiu assim. Então, isso é muito interessante. É uma mudança de linha, de direção, e que pode trazer muitos benefícios. Vai uma coisa muito diferente. O torcedor, num primeiro momento, pode não entender, não faz parte da nossa cultura, mas o que o BAP propõe é que o Flamengo seja administrado como uma empresa. Não precisa ser uma SAF para ser administrado como empresa. Então, ele está colocando pessoas em cada departamento que são especialistas e qualificadas para aquela área e que têm que tomar uma decisão técnica em cima dos assuntos, visando o melhor para o clube. E muitas vezes essas decisões vão desagradar. Tem muita gente aqui no chat que está reclamando. Porra, tinha que ter dado mais um ano para o Davi Luiz, tinha que ter dado mais um ano para o Everton Ribeiro, tinha que ter renovado com o Gabigol. São decisões tomadas pela emoção. Isso aí dificilmente vai acontecer na era BAP e Botto no Flamengo. E a médio e longo prazo pode dar muito certo, porque a razão tem que prevalecer em quem dirige. É diferente do cara que torce, do cara que é apaixonado, do cara que vai lá, compra ingresso, compra camisa, vira sócio torcedor, está em todas, visita o clube, visita o museu, compra os produtos que patrocinam o clube. Esse cara é o torcedor, ele é apaixonado. Se falar mal do Flamengo para ele, ele arruma uma briga. Ele não aceita nada contra o Flamengo. Quem dirige não pode ser assim, gente. Senão é muito simples. Pega alguém lá de uma torcida organizada e fala: ô, bonitão, vem cá, você agora é o dirigente aqui do futebol do Flamengo. Beleza. O cara vai agir como o torcedor normal age. Vai dar certo? Não vai dar certo. Não vai dar certo. E o cara tem que estar preparado para pressão gigantesca de tomar decisões
onde está envolvida a paixão maior de quase 50 milhões de pessoas. É uma responsabilidade muito grande. Mas o Boto tem muita experiência no futebol e eu tenho a impressão que ele está preparado para isso. Ele vai se blindar, ele não vai aparecer tanto, até porque, cá entre nós, ele não tem que aparecer. Quem tem que aparecer são os jogadores, é o técnico. As pessoas da direção do clube têm que trabalhar para dar a melhor condição ao profissional do Flamengo. Não tem que virar artista, não tem que ter outras pretensões. Eu quero ficar famoso para conseguir isso e aquilo, como a gente já viu tantas vezes. Não tem que ser assim. O cara tem que ficar lá na salinha dele, com o Fernando Matos, que é o chefe do scouting que ele está trazendo, e tem que analisar, olha aqui, ó, tem esse ponto, opa, olha aqui, esse Traoré aqui de Burkina Faso, ó, lembra que a gente levou ele lá para o Shakhtar? Bom jogador, hein? Pô, tem as características que vão encaixar direitinho aqui no time do Felipe Luiz. Vamos ligar para lá, vamos tentar ver aqui como é que é. Pô, beleza, hein? Pô, quanto é que tá valendo aí? 10 milhões de euros. Ih, para nós vai ficar difícil aqui agora e tal. Vamos tentar uma outra alternativa. Esse é o trabalho do cara. Dar respaldo ao Felipe Luiz, planejar com o Felipe Luiz como será a temporada e qual é o objetivo e como trabalhar para chegar lá. Não tem que ficar aparecendo, dar entrevista e tal. Tem que trabalhar. E trabalhar baseado na razão, sem emoção. E essa é uma diferença que nós vamos sentir a partir de agora no Flamengo e que faz muita falta no futebol, hein? Muita falta, porque o nosso futebol brasileiro aqui, ele é dirigido muito pela emoção. A emoção, gente, ela tem que estar presente, mas tem que ser 20% de emoção e 80% de razão para decidir, para gerir futebol. Contrata como se não houvesse amanhã e assim por diante. Ele não deixa de estar certo, né? Eu acho que ele está certo nisso sim, né? Não está errado, não. O que você acha? Coloca no comentário aí. E é o seguinte, que falando de mercado da bola aí, cara, uma notícia que trouxe aí o paparazzo rubro-negro, Gabriel Reis, é de que a Juventus da Itália está preparando uma proposta de 30 milhões de euros pelo Léo Ortiz, cara. Olha só, velho. Que proposta, hein, cara? Resta saber agora se o Flamengo vai se coçar e vai querer vender ou não, né? Eu acho que se fosse na diretoria anterior, que já teve uma sondagem, né, em outubro do ano passado, pelo Léo Ortiz, eu acho que ele não venderia. Não venderia, pelo menos o Léo Ortiz eu acho que não. Já o Flamengo já negou sentar para negociar, né? Lembrando que o Flamengo pagou 7 milhões de euros no Léo Ortiz, né, cara? E os caras vão oferecer 30, segundo a informação, né? Agora, essa nova diretoria, com o BAP, com o José Boto, né? Não sei, vai depender muito, de repente, da visão, talvez, do Felipe Luiz e do José Boto, né? E já tá bem claro, né? Porque o José Boto, ele tá vindo pro Flamengo para ter autonomia, né? Ele vai ter autonomia. Eu acho que sem autonomia, acho que ele não viria. Não ia sair lá do clube da Croácia, lá onde ele estava, para vir para o Flamengo e não ter autonomia, né? Mas o BAP já deixou meio claro que ele vai dar autonomia para o cara. Inclusive, né, ficou em pauta aí a permanência ou não do Felipe Luiz, foi conversado com o José Boto, né? E o José Boto, como não é um cara burro, pelo que demonstrou, muito inteligente, sabendo da idolatria que tem a torcida do Flamengo pelo Felipe Luiz, ele manteve o Felipe Luiz, mesmo tendo contato lá com o Jorge Jesus, que ele é meio colega de Jorge Jesus, né? Mesmo tendo essa proximidade com o cara, né? Ele não ia ser louco agora de fazer isso, né? Mas vamos lá, né? Então, vamos ver como é que vai reagir o Flamengo aí, caso realmente, se essa proposta chegue aí em janeiro, que é a tendência de acontecer, né, cara? 30 milhões de euros por um jogador que já tem já mais de 25 anos, né? Não lembro quantos anos ele tem. Mas, velho, é bastante dinheiro. Se eu não me engano, é 28, tem o Léo Ortiz, né? É bastante grana, cara. Bastante grana. E às vezes o cara encara como uma oportunidade, com 30 milhões de euros, pode contratar 2 zagueiros de 15 milhões aí, bom ainda. E mais novo,
né? Pelo menos é essa visão que passa, que vai ser do José Botto. Apesar de estar todo esse burburinho forte aí pelo Firmino, o que vai contra o que os caras estão falando, né? Estão falando de jogador jovem, né? De oportunidade, de não querer pegar medalhão, não gastar muito dinheiro e tal, porque o Flamengo quer construir o estádio, aquela conversa, não quer perder esportividade e tal. Então, né, não sabemos qual que vai ser a real postura do cara, vamos aguardar. Mas 30 milhões de euros num zagueiro como o Léo Ortiz, por bom, mais bom que ele seja, vamos falar a verdade, né? Mas bom é bom, né? Por melhor que ele seja, costa a mão dos caras, com certeza. Então vamos aguardar. O que você acha? Deve vender o Léo Ortiz que chegar essa oferta de 30 milhões de euros ou não? Então, para finalizar aqui, eu queria fazer um comentário sobre a ideia do BAP, né? Saiu aí na Gazeta do Urubu, uma entrevista que ele deu pro Band Esportes, e ele tá certíssimo, cara. Certíssimo. Eu sempre toco neste ponto aqui, que é a questão da união dos clubes no Brasil, cara. Os caras estavam querendo criar uma liga, né? E não conseguiram, cara. Os clubes no Brasil não são unidos. Aquilo que o BAP falou, ele citou até um ditado, né? Se você quiser ir sozinho, né? Rápido, você vai sozinho. Agora, se você quiser ir longe, você vai em grupo. Isso é correto, cara. Isso é correto. Unidos, venceremos. É sim, esse é o correto do ditado, cara. Isso é verdadeiro, verdadeiro. Aí ele citou exemplo de quando ele trabalhava na Sky, ele era CEO lá, disse que a HBO e a Telecine eram separados. E a partir do momento que eles conseguiram agrupar os dois, eles cresceram de 10% para 110%. Né? Um crescimento gigantesco, bem maior do que quando estavam separados. Né? E assim pode ser com o futebol brasileiro, porque o futebol brasileiro, segundo ele, movimenta 2 bilhões de euros por ano. 500 milhões vem das bets. E é um valor muito baixo pelo tamanho da paixão que é desse futebol brasileiro. Poderia ter sido muito maior se tivesse união. Aí os caras tentaram fazer a liga, se ficarem duas ligas, porque se divergiram. Tem a Libra e tem a Liga Forte União, né? Cara, cada um vai passar o seu jogo como mandante no ano que vem no Campeonato Brasileiro, em 2025, em canais diferentes. A Libra pela Globo e a Forte União pela Record. E segundo ele, se enfraquece muito o valor que eles poderiam ter conseguido com isso, né? E outro detalhe também, eles poderiam, a Liga mesmo, organizar o Campeonato Brasileiro, porque era essa, a criação da Liga era para isso, né? Para criar o Campeonato Brasileiro, melhorar o futebol brasileiro, mas aí os caras ficaram brigando por causa de direito de TV e esqueceram do resto. Hoje a gente tem uma arbitragem brasileira que é um nojo, né? E culpa de quem? A da CBF, mas também das ligas, né? Os caras podiam se unir, ir lá na CBF junto e brigar por isso. Exigir a profissionalização dos árbitros. Mas os caras não conseguem separada. Tem Campeonato Brasileiro, uma parte na Record, outra parte na Globo. É ridículo, cara. E é verdade, cara. Quando você está separado, é mais fácil manipular para quem domina. No caso ali, a CBF ou as televisões, entendeu? E ele está certíssimo quanto a isso. Ele criticou muito isso, porque o futebol brasileiro não consegue se unir, né, para ganhar mais dinheiro, cara. Simples assim. E ele tá certíssimo, cara. Olha, a primeira vez que eu vejo aí um presidente realmente falando com clareza, né? Sabendo que quando você cuida do seu umbigo, beleza, você pode ir rápido, né? Mas você não vai tão longe se estiver unido. Com unido a força é maior. Então, vamos ver, cara. Eu gostei, tive uma boa impressão nessa entrevista do BAP, né? Lembrando que o Flamengo às vezes é visto como um time que só pensa nele, é visto como um time que só pensa só olha pro seu umbigo, né? E não é só o Flamengo, né? Que o Flamengo é um time muito grande, né? Então aparece bastante, né? Tem muita relevância no futebol brasileiro, a galera critica bastante. É mais fácil criticar o grandão, né? Normal, né? Mas todo mundo é assim. Palmeiras é assim, Atlético Mineiro é assim, Grêmio é assim, todo mundo. Os caras não estão querendo saber de união. Os caras não querem saber de se unir. Cada um cuida do seu quadradinho ali, olha pro seu umbiguinho, né? Reclama quando a arbitragem é contra você. Fala que é mimimi quando a arbitragem é a favor do outro time, que é do outro time que reclama, né? Desculpa, quando o outro time reclama, e assim por diante, não tem união. E aí que eu falo, né? Ficaram preocupados só com a questão da TV, criaram aí duas ligas separadas, que era para ser uma só, né? É coisa ridícula. E aí depois fica aí
né, dividindo a grana, ficar tudo quietinho. Acharam a grana que para eles se acomodaram, tá tudo bem. Essa é a realidade do nosso dirigente. E o BAP, pelo jeito, tem uma cabeça diferente, né? Vamos ver se ele consegue, né, de repente, liderar isso, né? Liderar essa questão e conversar com cada um dos clubes para os caras se convencer que unido é muito melhor do que separado, né? Eu acho que alguém tem que começar, né? E por que não o clube que tem maior torcida no Brasil, o maior clube do Brasil hoje, que é o Flamengo? Por que não? Né? Tem que começar. Até porque, né, cara, se o Flamengo começar com a representatividade que o Flamengo tem, com certeza os outros clubes aí vão ceder e vão atrás e vão entrar nessa briga aí, cara. É importante pro futebol brasileiro. Pra caramba, a gente precisa fortalecer, que senão nosso futebol vai ficar cada vez mais fraco, né, e cada vez mais endividado. Essa que é a verdade. Cada vez os clubes vão se endividar, né, porque estão sozinhos, né? Se tivesse unido, talvez não teria tanto endividamento, na minha opinião, né? Sei lá. O que você acha? É uma vergonha, né? Se você vê, cara, a galera tá falando que já deu uma esfriada nessa vaquinha aí. Vaquinha deu uma esfriada. E outra, né, cara? Parece que os medalhões corintianos mesmo não deram dinheiro. Tipo, o craque Neto, falaram lá que deram milão, que ele deu 1 milão. E ele ficou bravo que a galera cobrou ele ainda, né, mano? 1 milão. Mas, cara, é foda. Eu entendo quem não dá o dinheiro, tá? Eu entendo. Mesmo o cara sendo medalhão, mesmo o cara tendo muita grana, eu entendo bem. Eu acho que ninguém é obrigado mesmo a dar o dinheiro. Ainda mais da forma como é que foi adquirida essa dívida, né, meu? Dá raiva, né, velho? Aí você vai lá, ter tirado do seu bolso. É meio esquisito, né? Mas, cada um, né, cara? E aquele negócio, mas já que o cara é corintiano de verdade mesmo, tinha que mais desembolsar uma grana boa, né? Agora, essa do Augusto Melo aí é humilhante, né? Coisa feia, né? O que você acha disso? Coloca no comentário aí. E continuando com o Corinthians aí, tem o craque Neto, né? O craque Neto, zoiudo, né? Detonou aí a contratação do Oscar pelo São Paulo, cara. Olha o que ele falou. Cara, pra mim a contratação do Oscar é um tiro no pé. E eu posso errar, viu? E tenho certeza que errando, isso aqui vai ficar gravado aqui na Rádio Craque Neto 17. Contratar o Oscar, pagar uma fortuna pra ele. Sabe, um jogador que há tanto tempo na verdade eu acho que é um jogador bem mediano. Sempre foi pra mim, né? Lá na China, ficou esse tempo todo. O time do São Paulo, endividado com 1 bilhão de dívida. Um time que já paga salários astronômicos, que não conseguiu nada esse ano. E aí você contrata um jogador, né? Que não é uma Corvette, né? Não é uma Corvette como essa, né? E aí, na esperança de fazer o que o Ramos Rodrigues fez, na esperança do outro, não. Pra mim é uma contratação. Ah, mas e vocês aí, não vão tirar sarro? Ah, o Memphis Depay vocês tiram o sarro, né? Enche o saco, né? Pra mim é uma contratação, não sei, não gostei. Pra mim o Oscar não é o jogador que todo mundo pensa que é. Vamos ver como é que ele vai se comportar. Bom, aquele negócio, né? Ele falar que o Oscar é ruim é complicado, né? Não dá pra saber, né? Ah, meia boca, tiro no pé e tal. Agora, cara, falar na questão da grana, até entendo. É muito investimento para um São Paulo que tá quebrado, que tá aí devendo quase 1 bi, né? É uma loucura isso aí, né? Na minha opinião, né? O que você acha? Coloca aí no comentário. Pois é, né? Enquanto o craque Neto detona o São Paulo, né? Por causa do Oscar, o Mauro César detona o Corinthians por causa do Pogba, olha aí. Enquanto isso, o Corinthians ganha o quê? Qual o título ganhou esse ano? Foi campeão do quê? Ano passado foi campeão? No outro ano foi campeão? Não ganha nada. Só se endivida e não ganha nada. E as pessoas estão achando legal, bater lá, né? O Vanderlei vai assim, batendo pau. Tá todo mundo deixando o máximo. Tá bom, então continua assim, né? Se endividando, nesses devaneios e não ganha nada. Nem se sabe se ele tá afim mesmo de jogar bola, né? Enfim. Deixa o Pogba quieto lá, até março ele fica suspenso, enquanto isso... assunto tem. A gente pode falar da dívida do Corinthians, pode falar até onde isso vai parar, né? Onde isso vai parar? Até onde isso vai? A gente pode pegar e colocar ao vivo aqui um especialista em finanças, analisar e falar sobre isso. A gente pode entrevistar o César Grafietti, a gente pode falar de uma pessoa, só que as pessoas não querem ouvir isso. Elas querem se iludir, elas querem a mentira do mercado, da bola, que é sempre uma grande ilusão, né? Tudo isso é uma grande ilusão. Uma grande ilusão. E essa roda viva que não para, né?
O caso do Corinthians é um caso que parece que não tem cura, né? Porque continuam alimentando esse tipo de coisa, alimentando essa ilusão para o torcedor. Mas os títulos possíveis, perdeu os dois. Foi eliminado por um adversário que tinha um homem a menos em campo e perdeu para uma equipe muito mais barata que a dele na Sul-Americana. Foi eliminado 2 vezes, ficou na saudade. Ganhou o título? Não ganhou. Não ganhou nada, nenhum título. Ano passado, nenhum título. E o outro. Não ganha nada de relevante desde 2017. Campeonato Paulista, eliminado por Ituano, perde em casa. Quer dizer, é isso. É o que o Corinthians tem feito. Não tem jeito, cara. Mauro César não se aguenta com essas coisas. Ele fica revoltado, ele fica questionando tudo, né? Como é que contrata? Como é que pode? Que loucura, Deus da acha. Não é muitas vezes aquilo que se passa, Acontece. mas vou dar a minha visão. O diretor desportivo deve ser alguém que ou implementa uma política desportiva no clube, ou é responsável por manter a política desportiva que vem do presidente, que vem do dono do clube, ou que é o ADN do clube, percebes? O diretor desportivo deve ser a pessoa responsável por fazer cumprir essa política desportiva. Não só na equipa principal, como em todos os escalões de formação. Tem a ver com modelo de jogo, tem a ver com perfil de jogador, que tipo de jogador é que criamos nas nossas camadas jovens, e fazer cumprir isto tudo. Isto, para mim, é a visão do diretor desportivo. Depois é alguém que, ao fazer cumprir esta visão, ou implementar esta visão, depois depende do clube, não é? Depende de clube para clube, e depende daquilo que é que o clube tem e daquilo que o clube quer fazer. Além de fazer isto, é depois responsável também pela construção dos plantéis, não é? Daquilo que é o mercado. Podendo depois haver aqui uma figura também de alguém que pode ser um negociador, percebes? Pode não ser o diretor desportivo, sei lá. Imagina que o clube tem alguém que é melhor do que o diretor desportivo na forma de negociar os jogadores, não é? Portanto, isto não são papéis até que se podem, exatamente, que se complementam, é essa a palavra. Mas o que é que se vê? Muitas vezes vê-se um diretor desportivo, alguém que não, principalmente em alguns clubes europeus, alguém que depois não risca nada na parte desportiva, ou seja, que o treinador nem sequer escuta porque não lhe reconhece capacidade desportiva, é só um bom negociador ou um bom executante, estás a ver? Uhum. Alguém que é incapaz de se sentar com o treinador e dizer assim, pá, olha, meu amigo, esse jogador que tu estás a pedir não é o ideal, por isto, por aquilo, por outro, e que o treinador respeita a opinião do diretor desportivo. O que se vê hoje muito são diretores desportivos que são, gestores, nem gestores de ativos são negociadores, sabes? São executantes ou de ordens do treinador ou de ordens do presidente. Não, o jogador que eu quero também é tem muito a ver com a cultura de um país, não é? Tem a ver com a cultura do país, tem muito a ver com a cultura do próprio clube, estás a perceber? Tem muito a ver com a cultura do próprio clube. E depois, pronto, também tem muito a ver com o tipo de diretor desportivo que tu vais buscar, não é? Há muitos clubes em que o diretor desportivo está presente no dia-a-dia da equipa, que é assim que eu vejo o diretor desportivo, por isso é que ele é diretor desportivo, estás a perceber? E não um diretor de outra coisa qualquer, de marketing, não é diretor desportivo, porque tem que estar envolvido no dia-a-dia da equipa, tem que escutar o treinador, tem que escutar as dúvidas do treinador, tem que sentir também como é que está o plantel. Isto é a forma que eu encaro um diretor desportivo. E depois há outra parte do diretor, que acaba por ser também um diretor desportivo, mas se calhar não é tão diretor desportivo, porque não tem nada muita parte a ver com o desporto, é o homem de mercado.
o executante a dizer, pá, não, nós vamos buscar o jogador X. E agora tu negocia. E há gente muito boa a fazer isso, hein? Muito boa a fazer isso. Hein? Agora tu vais lá, negocias, convences o jogador e tal, o agente. Mas depois tu sentas essa pessoa a falar com o treinador, não tem essa capacidade porque não é a especialidade deles, percebes? Portanto, existe destes dois tipos de diretor desportivo. Sim. Eu revejo-me mais no diretor desportivo da parte desportiva, certo? Sim. José, e qual é o maior desafio de um diretor desportivo? É gerir um orçamento? Eu, felizmente ou infelizmente, trabalhei sempre em clubes em que eu tinha a influência na parte desportiva, tinha a influência na decisão. Este é o jogador indicado, este é o jogador que nós escolhemos. Na minha opinião, este jogador vale este dinheiro, mas depois o negócio era feito ou pelos diretores gerais, estás a ver? Ou pelos CEOs do clube, ou pela parte financeira. Não tinha. Agora, é óbvio que o grande desafio do diretor desportivo é tu tens um budget, não é? Para gastar. E imagina, tens 20 milhões e precisas de 2 defesas centrais, um trinco, dois alas, e gastas os 20 milhões no defesa central, percebes? E depois. Então, este é o grande desafio, quanto é que tu tens para gastar, o quanto é que tu podes gastar, e depois as necessidades que tens, como é que tu deves investir este dinheiro, o que é mais importante ir buscar, o que é menos importante, o que se calhar mais vale a pena gastar 20 milhões num jogador num Di Maria mais novo, e se calhar aproveitar da formação outra necessidade que eu tenho e não despender, não estar a dividir o dinheiro e ir buscar. Eu preciso de 4 jogadores e vou buscar 4 jogadores medianos. Não, vou buscar um muito bom e depois vou aproveitar 3 miúdos da formação, percebes? Isto são os desafios e são desafios aliciantes de um diretor desportivo. Ou seja, agora que falou... José, isso é uma coisa... Diz. É só isto, desculpa, Sérgio. Mas nunca teve aquela tentação de ter aquela reunião, digamos, privada, entre aspas, com o diretor financeiro e dizer é preciso aqui mais um bolozinho para esta contratação? Nunca teve aquela tentação de... Não, a tentação... Sabes que depois, isto se calhar até de uma forma... Não digo que isto seja muito positivo, ou que seja... Tu acabas também por te desafiar a ti próprio eu não posso gastar mais do que isto, então vou ser mais rápido, tentar ser mais esperto que os outros. Portanto, isto também te aguça o faro, a tua forma de trabalhar. E depois há uma coisa, eu tenho esse pensamento. Eu respeito muito o dinheiro dos clubes, ou dos donos dos clubes, ou dos sócios, estás a perceber? Para andar a esbanjá-lo assim de uma forma, estás a perceber? E acredito numa coisa, acredito no equilíbrio dos clubes. Acho que os clubes não podem gastar mais do que aquilo que têm, estás a perceber? Têm que estar sempre equilibrados financeiramente, crescerem de uma forma sustentada e não terem nenhum tiques de novo riquismo, agora com o dinheiro vou gastar o dinheiro aqui disparatadamente, de uma forma estúpida. Até porque muitas vezes isso depois até dá mau resultado, não só desportivamente, mas como naquilo que é o futuro sustentado dos clubes, não é? José, e aquela pergunta mágica que nós todos os adeptos fazemos, e a bola entrar ou bater no poste, digamos assim, mexe muito com o futuro a curto e médio prazo do clube? Mexe. Do clube, dos profissionais, mexe porque nós muitas vezes, principalmente hoje em dia,
E é verdade que isto é importante. Há uma análise muito grande do jogo, muitas vezes prendemos em detalhes que, na minha opinião, não são tão importantes para o jogo, mas pronto, são engraçados tu dizeres isto na televisão, nos meios de análise, e isso também ajudou ao conhecimento do jogo e há um dissecar do jogo muito grande, não é? E depois esquecemos de uma coisa que não tem tanto fundamento científico, mas é importantíssimo no jogo. É a tal bola que bateu no poste, não é? Que fez com que a seleção portuguesa feminina não passasse à outra fase, tendo sido melhor do que os Estados Unidos, não é? E isto tem uma influência grande no futuro dos clubes, nos treinadores, nos jogadores. E é a diferença de tu seres julgado o teu trabalho ter sido bem feito ou o teu trabalho ter sido mal feito. Foi aquela bola que já não lembro quem é que mandou a bola oposta, a Jéssica, já não lembro. Não, Ana Capeta. Ana Capeta mandou a bola ao poste, e se a bola tem entrado, se calhar agora todos estamos a dizer que o trabalho feito na seleção é qualquer coisa do outro mundo, e se calhar agora a gente a pôr em dúvida se o trabalho foi sido. Não é o melhor exemplo do futebol feminino, porque o trabalho, aquilo que foi a evolução do futebol feminino nos últimos anos, acho que é visível a toda a gente, mas é muitas vezes aquilo que te leva a teres uma época de sucesso ou uma época de insucesso, e o trabalho foi feito, bem feito na mesma, foi a bola que bateu no poste, e isso é algo que vai fazer sempre parte do futebol. Não há estatística nenhuma, não há análise nenhuma que dê a volta a isto, porque isto acontece e também faz parte da beleza do jogo, não é? Faz parte da beleza do jogo, tu seres muito melhor do que a outra equipa e a outra equipa conseguir-te ganhar com um golpe de sorte. Isto faz parte do jogo e não há volta a dar de como é que isto funciona, não é? José, e acredita que na gestão desportiva de um clube, lá está, o exemplo do Benfica, a paixão deve ter lugar ou chega entre aspas, ser um excelente profissional? Eu acho que chega a ser um bom profissional. Agora, há uma coisa que os bons profissionais não se podem esquecer, é que os clubes vivem da paixão. E nós não podemos colocar de lado, nas decisões que tomamos, aquilo que é a paixão dos adeptos, a paixão do clube, a identidade do clube. Não podemos gerir um clube, e não digo só na parte desportiva, digo até noutras, mas achando que isto é uma empresa, não é? Que isto é o... É só NAI, é só NAI, ou o banco não sei o quê, e pá, isto é assim, e os adeptos, pá, têm que se adaptar. Não, os adeptos fazem parte do clube, são a alma, são o coração do clube, e nós temos que perceber, temos que gerir para eles e com eles, percebes? E portanto, basta ser um bom profissional, mas um bom profissional que entenda o peso que os adeptos, a identidade do clube, porque é aquilo que eu te dizia no Milan. Eu pessoalmente acho que a decisão foi mal tomada, porque considero que o trabalho feito por Maldini foi excelente a nível da direção desportiva, não falo do peso dele como jogador, mas tomar a decisão que foi tomada após uma época que também não foi assim tão má como isso, não é? Chegaram às meias finais da Liga dos Campeões, não é? Tomar uma decisão de alguém que tem um peso tão grande, não é? No coração dos adeptos, mostra se calhar alguma falta de sensibilidade para aquilo que é a identidade daquele clube e para aquilo que é também uma parte integrante do futebol. O futebol é uma coisa de emoções, não é?
Muito bem, João, vamos lá, a última pergunta que Exato, que envolve aqui o Zé está aqui, o Zé não tem a nossa vida e está no... Vamos lá. José, ser diretor, qual é que é mais desafiante? Ser diretor de scouting ou ser diretor desportivo? Eu acho que para já as duas cruzam-se muito, percebes? As duas cruzam-se muito. Tem nuances e responsabilidades diferentes. Não é? O diretor desportivo está mais na decisão, não é? Está mais na decisão. O diretor de scouting está mais na apresentação de soluções ao diretor desportivo. Estás a ver? O diretor desportivo, em teoria, devia ser ele quem decide, juntamente com o presidente, não é? com o treinador, ou como quer que seja, mas é mais um decisor do que é um diretor de scouting. Depende também muito da estrutura do clube. Por exemplo, em Inglaterra, o diretor de scouting, o chief scout, tem um peso muito grande na decisão também. Okay. Está incluído na reunião com os treinadores, com a decisão. Depende muito da estrutura do clube, mas ambas têm os seus aliciantes, têm as suas responsabilidades, diferentes responsabilidades, mas são as duas aliciantes e também se cruzam muitas vezes. Ou seja, eu não consigo eu não consigo um diretor desportivo que não esteja envolvido no scouting também, não é? Que é óbvio que não faz o trabalho de um chief scout ou não faz o trabalho do scout, mas observa os jogadores que lhe são apresentados, por exemplo, pelo chief scout, não é? Já os 3 ou 4 para decidir, destes 3 ou 4 eu quero este e este e este. Portanto, acho que elas têm muitos pontos em comum também, estágios, não é? No princípio, quando tu começas, e até porque o scouting mudou imenso nos últimos anos, não é? Eu comecei a fazer scouting, não havia cá scouts, não havia nada disso, percebes? Era tudo feito muito em loco ou em louco mesmo. Eles são baixíssimos para aquilo que o clube vem nos últimos anos demonstrando esportivamente, da forma como o clube vem repercutindo. Nós também temos falado que o nosso elenco tem depreciado com contratos longos para jogadores mais velhos. Nós também temos falado que o scout do Palmeiras é péssimo. O Palmeiras não tem investido em jogadores que deveria já estar investido faz tempo, na construção de um elenco cada vez mais forte. E só agora tudo isso está acontecendo. E aí vocês, passapano, vêm ainda falar que nós estamos errados. Vêm ainda falar assim, Lael, tá vendo? A Leila tá fazendo. Para com isso. A Leila se contradiz em vários aspectos de tudo isso que está acontecendo dentro do Palmeiras. Lá atrás, a Leila disse que estava no caminho certo. E todos nós batemos na tecla. O Palmeiras não está no caminho certo. O Palmeiras está se enfraquecendo. Depois disso, a Leila falou que não ia investir em grandes jogadores de renome. E agora, o que o Palmeiras tem feito? Investido em grandes jogadores. Andrés Pereira, Paulinho. Se reforçado. A Leila disse que o Palmeiras ia ter contratações pontuais, que não ia reformular nada. E agora o Palmeiras coloca os seus jogadores que estão depreciados por contratos que o Palmeiras foi replicando e prolongando em jogadores que já não tinham mais perspectiva dentro do elenco. O Palmeiras enfia esses jogadores agora goela abaixo das suas negociações para tentar se livrar deles. Gabriel Menino, Zé Rafael, Rony também vai ser envolvido. É isso que o Palmeiras tem feito. Ou seja, falamos sobre isso também. O Palmeiras precisa de oxigenação, precisa de renovar. Esses jogadores estão perdendo valor aqui dentro. Prolongaram demais os contratos, com salários ainda mais altos. Nós falamos sobre isso. E a prova tá aí, na fuça de vocês agora, que não querem enxergar e ainda estão passando pano. E nós falamos também do patrocínio, que o patrocínio do Palmeiras sempre foi ridículo. E agora, voa lá. Aparece um patrocínio de até 170 milhões pra gente. Estamos falando do dobro do valor da Crefisa. O dobro.
Pelo amor de Deus. Ainda tem gente querendo passar pano? Eu ouvi gente falando, aí ó, os corneteiros, tá vendo? A Leila conseguiu um contrato melhor pra gente. Não foi a Leila que conseguiu o contrato melhor pra gente, meus amigos. Foi o Palmeiras que conseguiu o contrato melhor. Se a Leila não tivesse se reelegido, iria conseguir da mesma forma. Tem marcas aí, ó, enfiando um caminhão de dinheiro lá no Corinthians, com todos os escândalos que aconteceram lá. Sem disputar títulos há não sei quantos anos. Sem grandes perspectivas. E tava com um contrato de maior valor que o nosso. E aí vocês vêm querendo dizer que a Leila conseguiu pra gente? Ah, por favor, não sejam cegos. Não sejam cegos. Admitam que vocês estavam errados. Vocês colocam mais a Leila no pedestal do que o Palmeiras. Vocês colocam a Leila na frente do Palmeiras. E ficam ainda falando groselhas e barbaridades e besteiras, idiotices como essa pelas redes sociais. E querem que a gente caia nisso? Lógico que não. É só vocês voltarem a 3 anos atrás, eu falava as mesmas coisas aqui. E finalmente tudo tá acontecendo agora, né? E tudo só está acontecendo porque nós não vencemos o Campeonato Brasileiro. Porque se tivesse vencido o Campeonato Brasileiro, iria ser mais uma colher de ilusão. Iria ser mais um comprimido de Alice no País das Maravilhas que ia enfiar a goela abaixo da gente e aceitar que tava tudo lindo. Que Rony era o centroavante dos sonhos de qualquer time de futebol. Que Flaco Lopes era o novo Ronaldo Fenômeno. Era isso que vocês iam enfiar. Goela abaixo de todo mundo. E vocês iam ficar lá, ó, igual palhaços, igual bobos da corte, batendo palma para os malabares e as mágicas desse circo que era o Palmeiras. Agora, a coisa mudou. Mas só mudou por causa disso. Porque senão seria aquele papo. Né? Reforços pontuais, jogadores bom e barato. Eu não acredito em ídolos. E agora quer dar 10 pro Andreas Pereira. Ué, mas espera aí, não acredita em ídolos e agora tem um plano de carreira para tornar o Andreas Pereira um ídolo? Então, meus amigos, Leila Pereira se contradiz. Nas últimas 3 semanas, as atitudes dela se opôs a tudo aquilo que ela declarou lá atrás. E o Palmeiras fecha agora com uma casa de aposta, sendo que ela falou que não ia fechar com uma casa de aposta há alguns meses atrás. Agora, meu amigo, a água bateu na bunda, né? A água bateu na bunda e tá na hora de aprender a nadar. E parece que aprendeu. Graças a Deus aprendeu. Graças a Deus aprendeu. Porque senão ia ser melancólico. Melancólico o nosso 2025. E eu não tô aqui pra ficar... igual um bobo da corte. Passando a mão na cabeça dessa gestão, não. Eu tô aqui pra colocar o dedo na ferida e falar mesmo. Vocês estão vendo a diferença de querer uma equipe competitiva pra uma equipe medíocre? É essa a diferença. Um Palmeiras que merece um patrocínio de quase 200 milhões de reais. Pra um Palmeiras que tinha um patrocínio medíocre, que não era nem corrigido na inflação. Tal absurdo. O financiamento que você paga, ele é corrigido. Quando você faz ele, já tá tudo embutido ali dentro. Só pra você ter uma noção. Você aí tá pagando correção. A empresa lá cheia da grana não tá pagando correção. Simplesmente. Era isso que tava acontecendo. E pessoal, ontem eu tava assistindo a entrevista do Pedro Lourenço, né? Que é o dono do Cruzeiro. Ele foi num programa de entrevistas ontem. Pô, Neto, assistindo a entrevista do cara lá do Cruzeiro, eu gosto, pessoal. Acho da hora, né? E aí ele falou sobre algumas coisas lá, inclusive fez o anúncio do Dudu, né? O Dudu foi anunciado oficialmente no Cruzeiro. Meio a meio, né? Uma parte da torcida criticando, a outra parte dando as boas-vindas. Na verdade, o Dudu já chega meio cobrado lá. Porque a parte que critica tá com aquele discurso assim, né? Foi muita trairagem que ele fez. Agora esse cara é anunciado pelo Cruzeiro como se estivesse tudo bem. Só espero que entre em campo e jogue mesmo, então. Vai ter que entrar e vai ter que jogar muito agora pra convencer a gente. Então, ele já chega pressionado
a performar por uma parte da torcida. E o Alexandre Matos, estava ontem também lá, que é o CEO do Cruzeiro, ele falou, cara, que o mercado do futebol está inflacionado. Muito em virtude da nossa moeda, mas também... E aí, nação, o Flamengo segue ativo no mercado da bola com negociações importantes, como vocês viram, né? Como essa envolvendo do Roberto Firmino, né? Ele, o Felipe Luiz, ligou diretamente para o Firmino para convencer ele a vir para o Flamengo. Ou seja, tem tudo para dar certo. E, claro, isso pode fortalecer ainda mais o Mengão. Por outro lado, a possível perca, né, de Roger Guedes, já que tem outros times já de olho em Roger Guedes. E o Flamengo parece que não está fazendo muita questão de trazer ele mais não, né? Então, ali assinou um sinal de alerta para o Flamengo. Mas você sabe que aqui no nosso canal a gente sempre traz todos os detalhes para você ficar por dentro de tudo. Então não esqueça de deixar o seu like se você ainda não deixou. Deixa lá aquele likezinho importante para a gente. Se ainda não se inscreveu no canal, já se inscreve, não perde tempo. Se você ainda não ativou o sininho das notificações, também já ativa aí, que vocês não precisam pagar nada por isso. Porque amanhã tem mais notícias quentes. Não temos feriado aqui não, gente. Trabalho diário, notícias diárias do Mengão. Gente, valeu. Valeu, nação. Até o próximo vídeo. Saudações rubro-negras para vocês, né? E um bom feriado, né?